capítulo 17, 16 e 17, mensagem dessa manhã: por que precisamos do Espírito Santo? Vamos ler em nome de Jesus? Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê mais vós, os que habita convosco vós. Porque o Espírito Santo habita em vós. Isso aqui é forte, hein, gente? Mas habita em nome de Jesus. Isso aqui. Lembra que eu falei ontem? A gente é louco e nós somos mesmo. Porque ó, aqui está seu Espírito, e o Espírito Santo agora está dentro de você. Você está numa coisa dessa? Porque como é que o Deus todo? Aqui quando Jesus disse, ele estava falando com os discípulos, e ele está dizendo, ó, o Espírito Santo habita com vocês. Ele estava falando por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro de Jesus. Ok? Estava dentro de Jesus. Então enquanto estava dentro de Jesus, e Jesus andava com eles, o Espírito Santo estava habitando com eles. Depois que Jesus morre e ressuscita e vai para o céu, e libera o Espírito Santo sobre os homens, o que acontece? Aí agora o Espírito Santo vem para dentro do homem. Por isso que ele disse aqui, ó, o Espírito Santo habita convosco, mas depois que eu morrer e ressuscitar e for para a glória, o Espírito Santo estará dentro de vocês, ó, e estará em vós. Quem entendeu até aí, diga amém. Amém. Por isso que é gostoso nós cantarmos aquela canção bonita, né? Traga-me mais para perto. Acho que é isso, né? Se não me engano. Traga-me ou leva-me, né? Não sei. Eu sou pregador, não sou cantor. Mas assim, traga-me mais para perto. Na verdade é força de expressão, porque não existe mais perto, ele já está dentro. Tem muitas coisas, irmão, que nós cantamos que é bonito e vale, tá? Mas é força de expressão, porque na verdade é outra coisa. É bonito cantar, traga-me mais para perto, mas na verdade estará em vós, então já está dentro, não tem mais perto. Você só tem que entender que ele já está dentro. É isso. Pode cantar, não tem nada de errado, tá? Eu amo essa música, cantamos lá na Salvação e Glória, mas é uma força de expressão. Talvez quem compôs, porque nem sempre quem compõe é quem canta, talvez quem compôs não teve ainda entendimento que não tem mais perto, já está dentro. Às vezes você ora lá, Pai, tem misericórdia do meu filho, não é assim? Só que a Bíblia diz em 2 Pedro que através de Cristo ele já nos deu tudo concernente à vida e à misericórdia. Ele já deu, ele não vai dar, ele já deu. Então é normal você falar, tem misericórdia, mas é como se o Pai do céu olhasse e falasse assim, filho, não tem mais misericórdia para dar, eu já dei meu filho. Toda misericórdia e todo amor já foi dado. Eu queria que Deus me amasse mais. Meu filho, não tem como eu te amar mais. A personificação do amor eu dei quando enviei meu filho. Você aceitou meu filho, todo o amor já foi te dado. Entendeu, jogado? E assim vai, né? Tem uma música do Kleber Lucas, e toda vez que eu chorar, as minhas lágrimas serão. E aí ele diz, e todo aquele que chora aos pés da cruz. Não é aos pés da cruz. Não tem, eu estou escondido do diabo atrás da cruz, o diabo me pega, eu estou atrás da cruz. Jesus em momento nenhum diz, fica aos pés da cruz e se esconda atrás da cruz. Não, ele diz, você tem que estar na cruz. Você tem que estar na cruz. Tanto que Paulo diz, estou crucificado. Tanto que Jesus diz, quer vir após mim, pega a sua cruz e segue. Vem atrás da cruz, é na cruz. Entendeu? E assim por diante, tá? Então pode cantar, não tem nada errado, que Deus ele entende o que você está querendo dizer, mas na verdade existe uma profundidade. Então aqui Jesus está convosco, porque eu estou aqui, mas vou começar a liberar ele com força sobre você, aí eu vou, e ele virá, é o que ele disse, ele virá e aí ele estará em vocês. E é isso que o mundo chama os loucos de maluco, os crentes de maluco, porque como é que você vai dizer para um cara, rapaz, a Espírito Santo está dentro de mim, o cara fala, sério? Rapaz, você continua usando droga, você continua bebendo, mas por que precisamos do Espírito Santo? Recapitulando, os profetas do Antigo Testamento vieram anunciando que Jesus Cristo viria.
veio e fez a ação dele e deixou claro que o Espírito Santo é que viria. E detalhe, hein? O Espírito Santo também é chamado de Pai. Não precisa ficar Pai, Espírito Santo, mas é só para você entender. Porque Jesus disse em outro texto: eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo, mas o Espírito Santo vai vir. Uai, você não vai deixar órfão para quê? O Espírito Santo vai vir para ser Pai de vocês. E por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. E eles são, cada um com a sua ação. Agora vai vendo. Escuta bem isso. Por que precisamos do Espírito Santo? Na sua caminhada com Jesus, você vai ver muitas importâncias, muitas coisas pelo qual você precisa do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus começou a obra na sua vida. Você aceitou a Jesus e Ele começou uma obra de transformação, de santificação na sua vida. Ele deu início a isso. Agora o Espírito Santo é que vai dando continuidade a isso. O Espírito Santo é que vai dando continuidade a isso. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para ele ir trabalhando tudo que tem que ser trabalhado, todo o restante do processo de Cristo na nossa vida. Agora vamos ver, são muitos, tá? Você vai aprender muitas coisas pelo qual precisamos do Espírito Santo. Mas vamos ver nessa manhã aquela que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. A Bíblia diz no livro de Mateus que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas. Então nós precisamos do Espírito Santo para sermos ensinados. Para sermos ensinados em todas as coisas. Mas esse todas as coisas que estão ligados ao reino de Deus, que estão ligados a coisas espirituais. Não é todas as coisas assim, ele vai te ensinar e agora você vai ser mestre em matemática, ele vai te ensinar e agora você vai ser, sem estudar, você vai ser mestre em inglês. Não é esse ponto, todas as coisas. Quando diz que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre todas as coisas, ele se refere ao fato de nos ensinar sobre as coisas. Então o Espírito Santo de você, ele vai te ensinar como você se relaciona. Ele vai te ensinar como você aplicar as palavras que você tem aprendido nos cultos. Ele dentro de você vai te ensinar todas as coisas como uma pessoa não crê. Talvez ele é da tua escola, ele é um vizinho, um amigo. Se você estava conversando e ele não é crente, começa a ter algumas ideias boas, fazer algumas perguntas para ele, fazer algumas aplicações bíblicas para ele. Aí quando você pensa que não, você, meu Deus, e aquela pessoa foi se quebrantando e ouvindo para Deus, porque ensinando como você deveria fazer. Aí ele nos ensina sobre tudo. Irmãos, eu quando me converti, 18 anos atrás, passou um tempo que eu me casei, eu era um homem que eu comecei na Assembleia de Deus. Eu era muito cheio de usos e costumes. Teve uma vez que não estava, mas eu achei que a minha esposa estava com uma blusinha que estava muito decotada, estava discreta a blusa, mas eu achei que estava decotada. Eu tranquei a minha esposa dentro de casa. Você não vai comigo assim. Tranquei, passei o cadeado. A minha casa não tinha muro na época, era cerca de arame, os vizinhos viram eu trancando a minha esposa dentro de casa. Você não vai assim para a igreja. Poucos dias depois, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Não é assim que trata a sua esposa. Você trancou ela, não deixou nem um copo de água para ela lá dentro. Volta lá e dá água para ela. Aí o Espírito Santo começou a me ensinar. Ele começou a me ensinar como tratar a minha esposa, como tratar a igreja, como tratar as pessoas. Ele nos ensina, mas você tem que ter um coração aberto. Porque ele vai falar aqui dentro, tá? O Espírito Santo não fala aqui no ouvido. Embora possa haver alguma exceção, você chega a ouvir alguma voz assim e ser do Espírito Santo, mas não é o comum. O comum é ele falar aqui dentro. Aí ele vai falar aqui e aqui você tem que aceitar. Entendeu? Aí um dia Deus falou aqui dentro para mim: você está sendo muito rígido. Gente, pensa no coro. Eu da Assembleia, pé roxo, uso e costume, e a minha esposa da Igreja Universal.
Meu irmão, cenoura comia o coelhinho direto. Eu erguia a voz e falava, ora pro teu Deus, porque ali era assim, era o Deus da Assembleia do Universal. Ora pro teu Deus. Ela falava, você é religioso, se você falar de novo eu te arrebento. Depois eu vou bater, eu era religioso demais. Eu só não era a favor, o meu pastor da época, ele falou, pastor Jorge, irmão Jorge, não era pastor, olha ali a televisão. Ó, você não está vendo, mas está ouvindo. Ó, canal 8, canal 11, canal 13. Quem manda na TV sou eu, quem manda aqui em casa sou eu. Vai lá na tua casa, quem tem que mandar na tua esposa é você. Filho, chegaram em casa e falaram assim, ó, não vai mais usar esse tipo de roupa. Não rape mais a perna. Eu era religioso. E não adiantava o homem falar para mim. Mas o irmão Jorge aqui está dizendo isso. Então rasga a Bíblia, irmão. Rasga a Bíblia, porque eu conheço a Bíblia que diz assim, que a mulher não pode usar roupa de homem. Mas eu arrebentava minha esposa mesmo. Às vezes a minha esposa ia me dar um cheirinho, e aí, vamos ter quer isso, só pensa nisso, só amarrado, só pensa nisso. Verdade. Tinha hora que eu não comparecia, porque só pensa nisso. Vai vendo, né? Mas o Espírito Santo aqui dentro, ele, porque o homem não conseguia me mudar, que ele não é obrigado, você não foi chamado para mudar ninguém. Você foi chamado para ser instrumento na mão através de você e deixar que Deus fale ao coração do homem. Aí o que acontece? O Espírito Santo aqui dentro começou a falar que eu estava errado. Aqui eu comecei a aceitar. Aqui eu comecei a aceitar que eu estava errado. Comecei a pedir perdão para minha esposa e fui alinhando, e fui mudando. E assim por diante. Então o Espírito Santo, precisamos dele para ele nos ensinar. E se não tiver o Espírito Santo, não adianta, a pessoa não aprende. Fica falando, o Paulo escreveu a Timóteo, falou, Timóteo, tem gente que ouve e não entende nunca. Tem gente que é assim, ouve e não entende nunca, está lá no livro de Timóteo. Segundo, aqui no texto, ó, eu irei, mas o Pai Consolador, precisamos do Espírito Santo para ele nos consolar. Consolar na hora da dor, da perda, na hora que você está precisando de dinheiro e é mandado embora e está com muita conta para pagar e filhos para criar. Consolar na hora que você perde alguém que você ama, que era muito importante para você. O Espírito Santo, aqui o consolar é termo original mesmo, literal. Consolar mesmo, precisamos do Espírito Santo para que ele nos console. Nos console. Olha o que aconteceu agora, e você vai entender com profundidade a história do consolar. Quem não tem Jesus, quando morre alguém que ele ama, é como se ele passasse por uma cirurgia grave e sem anestesia. Eu, quando não tinha Jesus, eu fui operado do olho esquerdo, e teve um dia que eu tinha operado anestesia geral e meu olho deu problema. No outro dia arruinou a cirurgia e meu olho estava tudo inflamado e não pegou anestesia local. Eu não podia tomar geral porque eu ia morrer, porque eu tinha tomado uma um dia anterior. Mas eu ia perder o olho se eu não fizesse uma cirurgia urgente. E eu tinha que aplicar anestesia local, só no olho, para amortecer o olho para fazer a cirurgia. A anestesia local não pegou porque o olho estava inflamado. Eu sofri uma cirurgia de 1h40 nesse olho sem anestesia. Meu olho inflamado, eles passavam um bisturi por dentro, passavam um negocinho, tiravam os pontos que eles tinham colocado no outro dia, sem anestesia. O negócio foi terrível. Eu preso na mesa assim, com 3 estirões, para mim não reagir, para não correr o risco de rasgar meu olho, né? Entendeu? Então, quem não tem o Espírito Santo, ele passa por um momento de dor e de perda, é como se passasse por uma cirurgia difícil sem anestesia. Ele chora, ele entra em depressão, ele se mata. Teve uma mulher que passou no jornal esses dias, o filho dela morreu num acidente de trânsito, um camarada bêbado matou o filho dela de 23 anos. A mulher se entregou à tristeza, o único filho. A mulher se entregou à tristeza, entrou em depressão, morreu depois de 2 meses.
Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo para consolar. E eu te digo mais, meu irmão, na hora da perda, na hora de um velório, na hora de uma morte, é comum você chegar e falar assim: irmão, não tem palavras para te dizer. Não é assim? Quem já entendeu isso, diga amém. Amém. Porque você não tem palavras, sabe por quê? Porque nós não temos condições de consolar ninguém. A perda, a dor, a morte é algo tão forte que nós não temos condições de consolar ninguém. Só o Espírito Santo pode consolar. Agora olha isso. Eu tenho um irmão genético, mas meu irmão não é muito apegado comigo, nós somos distanciados. E eu peguei no irmão da Dailza, minha esposa, ele tinha 40 anos, nós nos tornamos muito amigos, desde quando eu comecei a namorar da Dailza, e ele sempre morou perto de casa. Então ele era meu irmãozão, nós muito apegados. E moro numa casa, passo uma assim, a outra era dele. Então nós com muita amizade, eu e meu cunhado, ele era meu irmãozão. O que acontece? Foi agora no final de janeiro desse ano, meu irmãozão, o irmão da Dailza, minha esposa, subiu num pé de abacate, 7 metros de altura, foi passar de um lado para o outro lugar e não viu, pisou em cima de um fio de 1.800 volts. Ele tinha uma platina que ele sofreu um acidente quando era a descarga elétrica entrou no... Aí ele caiu lá de cima, ele caiu de ponta. Quando ele caiu, ele veio rasgando na árvore. A roupa dele rasgou e ficou na árvore, ele caiu peladinho lá embaixo. Tá. Quando ele caiu e ficou deitado assim de lado, pelado. Escuta, né? Do bairro, assim, no meio do bairro, numa esquina. Passa uma quadra inteira, na esquina é a igreja, Salvação e Glória. Desce, na outra esquina de baixo, é a casa do meu sogro, foi aonde o meu cunhado morreu. Ele morreu 2 quadras de distância da casa dele. Ele morreu no meio do bairro que ele cresceu, passou parte da mocidade. Ele era o obreiro, um dos nossos líderes. Ele era o porteiro da igreja, um homem que todo mundo chegava, ele tinha um chavão, né? Para cada pessoa, que nós temos um mineiro lá na igreja, aí o mineiro chegava e ele, uai, pai do senhor, uai. Então todo mundo chegava na igreja, ele criava um chavão, ele brincava, ele sorria. Chegava na igreja, as primeiras pessoas que você via era ele. Um camarada querido, jovem da igreja o amava. Meu sobrinho de 4 anos é muito apegado com o pai. A minha sobrinha de 14 anos, muito apegada com o pai. E ali, meu irmão, ele morre 11 horas da manhã de um sábado. Todo o bairro da região, todo mundo ali correu para ver, porque ele ficou 1h30 ali no chão, até o SAMU fazer todos os trâmites. O meu sobrinho de 4 anos foi vê-lo, viu ele nu, caído ali, arrebentado. A minha sobrinha de 14 anos viu o pai ali morto. Um choque para a igreja, um choro. Depois que o SAMU anunciou que ele tinha morrido, nós andávamos pelas ruas ali, o pessoal, todo mundo chorando, o pessoal vinha correndo chorando, eu não acredito, os jovens chorando, as pessoas se abraçando na rua, sem aquele tumulto no meio da rua, e ele morto ali. Eu fiquei inconsolável, eu não conseguia consolar ninguém. Eu já passei por várias mortes, vários velórios, a morte do meu filho, mas foi uma coisa, eu não conseguia, eu estava inconsolável. A minha sobrinha de 14 anos viu o pai morto ali, inconsolável, ninguém consolava ninguém conseguia. Chega de noite, o corpo está ali, isso foi agora, no final de janeiro desse ano. Aquela dor que ninguém explica, aquele pensamento longe. Aí é a hora que você lembra da Bíblia, é a hora que você lembra, e eu vos darei o Consolador. Aí eu fiz a única coisa que eu podia fazer. O Espírito Santo me consola, Senhor. O Espírito Santo consola minha sobrinha, Senhor, que dor. Consola a esposa do meu cunhado, consola. A minha esposa criou o irmão dela, né? A minha esposa foi a que mais sentiu. E a palavra era só essa, consola. Quando foi 4 da manhã, 6 da manhã, eu fui dormir porque 1 hora eu tinha que fazer o fúnebre, eu não aguentava mais. Aí eu fui descansar para 1 hora fazer o fúnebre. E eu fui dormir assim, consola, só o Senhor pode me consolar. Queridos, eu ia fazer o fúnebre, eu não tinha uma palavra para levar. Eu estava desconectado de tanta tristeza. Mas eu fui dormir, consola, Senhor, só o Senhor pode consolar. Consola a família, consola. Queridos, eu acordei de manhã completamente consolado, como se o Senhor tivesse feito uma cirurgia em mim pela noite. Eu acordei de manhã animado dentro das proporções, lógico, né? Aí eu fui, o pessoal já estava tudo mais assim, animadinho.
está conseguindo se controlar mais, aquela coisa. Você pode imaginar o que é uma filha de 14 anos apegada com o pai, eles eram muito apegados, ver o pai morto, o pai com 40 anos de idade. Ela viu ele morto lá, não no caixão, caído no chão. Você pode imaginar o que é isso? O rosto tudo quebrado. Imagina, todo mundo vai se consolar. E aí, meia hora antes de fazer o fúnebre, Deus me deu uma palavra tremenda. Muito querido, igreja cheia de gente não crente. Eu falei, queridos, nós estamos aqui nessa noite por causa desse homem que está aqui nesse caixão. Vocês vieram para dar despedida a ele. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Esse homem aqui teve uma fé. Sabia? Vocês que são amigos dele, da empresa, vizinhos, vocês que não congregam, essa aqui é a igreja onde ele passou parte da vida dele. Sabe por que ele vinha nessa igreja? Eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês no que esse homem que está aqui nesse caixão, o corpo dele, mas no que o espírito dele acreditava. E ali eu falei do plano da salvação. E ali eu terminei tudo dizendo, irmãos, o Aldair está num lugar muito melhor agora e tal. Olha, ele foi para lá, mas aqui a vida continua. E ali, meu irmão, foi uma coisa maravilhosa. Pessoas se reconciliaram, pessoas entenderam o plano da salvação. Eu até brinquei com a minha cunhada. Meu cunhado ganhou mais gente para Jesus quando morreu do que quando estava vivo. Brinquei com ela. Depois, olha. O Espírito Santo consolou toda a família de uma forma extraordinária. Mas, volto a dizer, só Ele faz isso. Quando você vê alguém falar, lá em Campo Grande agora aconteceu, lá no meu estado agora, umas 2 semanas atrás, a menina de 17 anos namorava um cara de 18, o cara morreu no acidente. Passou 2 dias, a menina escreveu uma carta, se matou, na carta ela disse, estou indo encontrar com meu avô porque eu não consigo viver sem ele. Quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo, não tem consolador. Nunca mais esqueça disso. Em qualquer momento de dor, não fale nada. Você foi lá porque o camarada, ele perdeu um amigo, perdeu o pai, perdeu o filho. Não fale nada, só chega lá e diga, eu vim aqui para chorar com você. Porque está escrito, chore com os que choram. E eu vim aqui para pedir, ó Espírito Santo, console esse coração. Só isso, não fale mais nada. É só isso que precisa. Console esse coração. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por que precisamos do Espírito Santo? Para Ele nos ensinar. Por que precisamos do Espírito Santo? Para Ele nos consolar. Aí ele diz assim, verso 16, né? E vos darei o Consolador, o Espírito da verdade. Por que precisamos do Espírito Santo? Do Espírito Santo? Para andarmos na verdade. Para andarmos dentro da verdade. O Espírito Santo, ele vai mostrar a verdade da palavra de Deus. Você já percebeu uma coisa? A cristã no Brasil, é uma igreja, se diz cristã, evangélica, eles dizem que a mulher, para Deus receber a oração da mulher, a mulher tem que estar com o véu na cabeça. Eles dizem que o homem, Deus recebe a oração se o homem estiver de joelhos. A adventista do 7º dia diz que a pessoa para ser salva, lá na crença da adventista do 7º dia, a pessoa para ser salva tem que crer no sábado. Ela tem que acreditar que ela tem que cumprir um dia físico. E eles cumprem um dia físico, o sábado. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. A Bíblia fala, muitas pessoas pegam o mesmo texto bíblico e interpretam de várias formas. O mesmo texto e muita gente interpreta de várias formas, ok? Ok. Só que tem uma coisa. O Espírito Santo sabe o que ele quis dizer. O Espírito Santo sabe se ele quis dizer, olha, quando eu deixei escrito aí a respeito do sábado, agora nós transicionamos para o tempo da graça, Cristo é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Então você não tem mais que guardar um sábado físico, agora é um sábado espiritual, um entendimento diferente. Agora, o Espírito Santo sabe o que ele quis dizer. Você já viveu aquela situação de você falar uma coisa e a pessoa entender outra e te causar problema? Quem já viveu isso, diga amém. Amém. Ah, graças a Deus, todo mundo é normal. É a coisa mais comum que tem, você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Ou seja, isso acontece muito. O Espírito Santo deixou escrito uma coisa e tem pessoas que entenderam outra. Aí elas entenderam outra e elas passaram para frente aquela outra e causaram muitos problemas. Não é assim? Agora, como é que você vai saber? Você escreveu se é do jeito que A, B ou C está explicando?
simples. O Espírito Santo vai mostrar a verdade, o que ele quis dizer quando ele escreveu aquilo. Foi isso que mudou o meu conceito em respeito à minha esposa, que eu era religioso e ela livre. Aí o que acontece? Ninguém me convenceu, mas o Espírito Santo, de tanto eu ler a Bíblia e orar, e ler a Bíblia e orar, aqui dentro o Espírito Santo mostrou a verdade. Ele falou: você está errado, você é religioso e está prendendo a tua esposa, você está errado. Mas ele mostrou a verdade. Então ele vai te mostrar a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo vai levar você na verdade sobre quem Deus é, quem você é, onde você está espiritualmente. Ele vai mostrar essas verdades dentro de você. Essas verdades dentro de você. O Espírito Santo vai te mostrar verdades sobre as pessoas. Você já viveu aquela experiência assim, ó? A pessoa está lá, parece que ela é legal, mas aí fica uma pulguinha atrás da orelha, tipo assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Então, esse jovem não engula esse jovem, tem alguma coisa nele que não está legal. Todos nós vivemos isso em algum momento da vida, né? Grande parte disso é o Espírito Santo aqui dentro, mostrando a verdade para você sobre aquela pessoa. Queridos, eu já fui muito enganado. Até uns 8 anos atrás, eu me enganei muito com pessoas. Mas uns 8 anos para cá, eu peguei uma intimidade com o Espírito Santo ainda maior, que é como se tivesse um dispositivo espiritual dentro de mim. Uma pessoa começa a mentir, aquele dispositivo apita. Pim, 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 pim. Cuidado, 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 cuidado. Pode ser uma moça bonita, uma mulher bonita, com um sorriso legal, com um perfume agradável, com uma conversa, sabe, um lero-lero, tipo assim: não, veja bem, é que eu fui injustiçada, ou eu preciso de ajuda, eu preciso de oração e tal, mas o apitador está lá dentro, ó, está mentindo, está mentindo, está mentindo, ela não é isso, ela não é isso, ela não é isso, ela é falsa, ela está mentindo. Perdi as contas das vezes que eu estava em um momento difícil, que eu não sabia quem estava com a verdade. Quer ver que gostoso que você vai aprender aqui? Quem já se deparou com a situação onde uma pessoa conta uma versão, outra conta outra versão, e você está no meio, você não sabe quem está com a verdade, mas a situação está bem delicada. Quem já viveu isso, diga amém. Amém. Todo mundo, né? Você não sabe quem está com a verdade, mas o Espírito Santo sabe. Concorda comigo? E aonde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Verdade. Sabe o que isso quer dizer? Desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. E você vai saber quem está com a verdade. Você vai saber quem está com a verdade. Eu perdi as contas de lidar com situações do jeito que eu falei com você, e na hora que eu ouvi a versão de A e ouvi a versão de B, o Espírito Santo aqui dentro disse: é o B que está com a verdade. Mas aí eu tinha que sair bem ali para não dar confusão e a coisa não ficar pior. E ali eu tinha que ir alinhar. Mas eu olhava pro B com aquela carinha assim, ó. Eu você não engana não, mas o eu é o Espírito Santo dentro de mim. Entendeu? O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Tem um outro texto que diz em Mateus: e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Em toda, sem nenhuma exceção, em toda a verdade. Por isso que as pessoas têm muita facilidade para mentir. Quem não tem o Espírito Santo, porque não conhece o Evangelho, ou quem está na igreja e não é cheio do Espírito Santo, tem facilidade para mentir, tem facilidade para se envolver nas mentiras, tem facilidade para viver mentira. Percebam as criancinhas pequenininhas que estão começando a falar, elas desenvolvem automaticamente a mentira, a natureza da mentira que já está dentro dela. Elas desenvolvem.
Percebe lá a criancinha, você viu que ela acabou de mexer no negócio, fala: ei, foi você que fez isso? Ela faz assim, ó: não fui eu não, mas você acabou de ver ela fazer. Não é assim? Vocês estão rindo porque vocês sabem que é assim, né? Porque a natureza da mentira, por causa da queda do homem, já nasce com o ser humano, tá? Queridos, escuta isso. Quando o homem pecou, veio sobre o homem o pecado. A palavra pecado está em maiúsculo, que significa o pecado original. Não é os pecados, é o pecado. Tem vários textos na Bíblia que você vai ler a palavra e vai estar falando assim, ó, pecado com letra maiúscula e singular. Por quê? Um pecado. Desse pecado, todos são originados. Então o ser humano, por causa da queda do homem, ele nasce com a natureza do pecado. Pecado singular, original. E esse pecado vai desenvolver várias ramificações em pecado. E uma delas é a mentira. Por isso que a criancinha vai desenvolvendo a mentira sem ninguém ensinar. Não fui eu que fiz, não fui eu que falei, mentira dele, não foi isso. E assim vai. É a hora que o papai e a mamãe tem que trabalhar na criança, para a criança deixar de ser aquilo. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele vem para trabalhar um processo de transformação aqui dentro, onde você vai passar de mentiroso a ser cada vez mais verdadeiro, onde você vai deixando a mentira e falando cada vez mais a verdade. Você vai deixando de viver a mentira e vai vivendo cada vez mais a verdade. Amém? É o Espírito Santo que é uma obra do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para ele nos convencer do pecado. Para nos convencer do pecado. Irmão, tem coisas que são erradas e pecaminosas e nós gostamos de fazer. Porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém cometia. O pecado é gostoso, porém ele é ruim na questão do resultado. Ele traz um resultado ruim e vai levar à morte. Agora o que acontece? Tem vezes que a pessoa se envolve tanto no pecado que nada convence ela que aquilo é errado. A pessoa está falando: pastor, eu estou falando, e eu falo na célula, e eu explico para ele, mas parece que não entra na cabeça dele, parece que não entra na cabeça dela. É a hora que só o Espírito Santo pode convencer aquela pessoa. Só o Espírito Santo. Por isso que precisamos do Espírito Santo, para ele nos convencer do pecado. Aquilo que você faz de errado e as pessoas dizem que isso não é certo, e que você não está levando a sério, que você acha que não é, que é legal, ou que o pessoal está exagerando, não é bem assim, você tem que começar a dizer: Espírito Santo, me convence do pecado. Aqui em João 16:8 diz assim: e quando o Espírito Santo vir, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que, João 16:8, é que nos convence do pecado. Eu prego, mas quem convence você é o Espírito Santo. Eu falo, o pastor Felipe e o pastor Anjo pode descabelar aquilo, desbarbear aqui. Desbarbear, acabei de inventar. O pastor Felipe pode desbarbear aqui, desgoelar, dizendo para você que tal coisa é pecado. Mas se o Espírito Santo não te convencer, não adianta. Não adianta, você não para de fazer. Por que nos púlpitos se prega muito? Irmão, não se deve fazer sexo antes do casamento. A moça tem que se valorizar e lutar para casar virgem. O rapaz tem que se valorizar e também casar virgem. Depois que casou virgem, meu irmão, teve a bênção do pastor, aí vai para o rala e rola, toma que o filho é teu. Eu, quando eu casei com a Daílza, meu irmão, eu estava subindo pelas paredes, e o pessoal ainda veio com historinha de festinha, de jantar, e eu estava pensando em outra coisa. E assim, vamos terminar logo esse negócio, pelo amor de Deus. E a Delzinha, 28 anos, esperando aqui o Tigrão. Não é 28 anos, meu irmão, o Tigrão.
vai vendo onde eu quero chegar aqui. Aí nós ficamos pregando, gente, é pecado, não pode, é pecado. Mas lá está a menina, continuando tendo relação sexual com o namorado e fazendo cara de paisagem, cara de boba, está lá no culto. Naquela hora ela olha para frente, mas dá aquela viajada, está exagerando, eu vou casar com ele. Você pode casar com ele, mas você está pecando, você está. Não, mas eu vou consertar. Aí o cara pensa, eu vou consertar, eu vou casar com ela. Mas você casa com ela, mas você está pecando, você está. Mas por que eles, muitos, né? Ouve e continua tendo relação com a namorada e está lá com cara de paisagem. Por quê? No culto. Porque por mais que o pastor fale, se o Espírito Santo não convencer a pessoa continua fazendo. Está aqui, ó, Tia 6:8. O Espírito Santo é quem convence do pecado. Aí o que você tem que fazer? Eu sei que o Joãozinho está com aquele pecado. Como líder de célula dele, eu percebi que ele ainda não está convencido. Eu vou começar a orar assim: Espírito Santo, convence o Joãozinho. Senhor, convence o Joãozinho de que ver pornografia vai prejudicá-lo. Senhor, convence o Joãozinho de que isso que ele faz não é certo, ele não está acreditando. Aí vai começar a orar. E você também, nas suas imperfeições, você também tem que pedir para o Espírito Santo te convencer. Você também. E eu vou falar a verdade para você, eu não vou mentir não. Porque isso aqui é uma coisa que todos nós vivemos isso, todos, não tem como evitar. Tem coisas na minha vida que eu fico aqui, ó, Espírito Santo, me convence. E ele é testemunha. Eu fico, me convence, Senhor. Eu ainda não estou convencido disso. Me convence. Todos nós temos. Então você tem que ser sincero com você mesmo. Eu sinto que isso não é legal. Eu sinto que não era por aqui. Eu sinto que não era para isso. Espírito Santo, me convence. Me convence, Aí ele vai começar uma obra para convencer você. Porque a função do diabo, a ação do diabo é acusar por culpa. A ação do Espírito Santo é te convencer. Nunca mais esqueça, isso não muda. O diabo quer por culpa, o Espírito Santo quer convencer. Então o Espírito Santo quer dizer para você: olha, você errou, não é assim, não pode ser assim, não deve fazer assim. E ele vai te mostrando como você deve fazer. O Espírito Santo, ele vai dizer para você: não faça, e eu vou te mostrar como você tem que fazer. Ele mostra que você errou e ele te aponta como você conserta e para onde você tem que ir. Essa é a ação do Espírito Santo. Então precisamos do Espírito Santo para sermos ensinados. Precisamos do Espírito Santo para sermos consolados na hora da dor. Precisamos do Espírito Santo para andarmos em verdade. Precisamos do Espírito Santo para todas essas coisas. Precisamos do Espírito Santo para nós sermos convencidos de que aquilo é pecado. E isso não falha, hein? E eu te desafio a partir de hoje. Ah, pastor, eu não estou conseguindo romper lá, aquele irmão naquela cela continua fazendo aquilo. Eu te desafio a partir de hoje. Muda a oração, começa a orar por ele na sua particularidade. Senhor, convence ela. Espírito Santo, convence ele que eles não estão convencidos. Uma coisa é você ter um ensinamento sobre algo, e outra coisa é você acreditar naquele algo. Uma coisa é o pastor Felipe falar assim: pastor Jorge, isso aí é vidro, eu estou olhando que é vidro. Outra coisa é eu acreditar que aquilo é vidro. Eu preciso de uma obra de Deus dentro de mim, espiritualmente, no exemplo, para eu entender que isso aqui é vidro, eu acreditar naquilo. E eu te desafio também, você que ainda tem os seus pecados, que você ainda não conseguiu romper. Sabe por que você ainda não conseguiu romper? Porque no fundo, você ainda não está convencido. Pede para o Espírito Santo te convencer. Porque você tem uma informação de que aquilo é errado, mas a tua vontade de fazer aquilo é tão grande, o teu gosto por fazer aquilo é tão grande, que só o Espírito Santo vai convencer você de que aquilo não é certo. Outra coisa, precisamos do Espírito Santo para andar em poder de Deus, para sermos cheios do poder de Deus. Em João 14, verso 12, diz assim Jesus: e vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão,
porque eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vem. Vocês vão fazer o que eu faço, e outras obras maiores farão. Peraí, pastor, eu vou ser maior do que Jesus? Não. É porque quem vai estar em você é o mesmo, quem está em você é o mesmo que estava em Jesus. Então, automaticamente, aquele que produzia isso em Jesus, as curas, os milagres, é o mesmo que vai produzir isso através de você. É o mesmo. Vou te dar um exemplo aqui, quando ele diz, outras maiores farão. Nós vimos Jesus curar cegos, não vimos? A Bíblia conta alguns casos que Jesus curou cegos. Mas T.L. Osborne, um pregador, um homem de Deus, na década de 70, ele pregou na África, tinha 50 mil pessoas no culto dele. E ele pregando, cura. Aí uma mulher subiu na plataforma ali, com uma criancinha de uns 7 aninhos, que nasceu com o rosto deformado. O rosto da criança era torto e ela não tinha os 2 olhos. Não tinha, viu? Aqui não tinha um globo ocular, era testa. Não tinha sobrancelha, a criança era deformada e aqui era osso. Não tinha olho, não tinha o globo ocular e não tinha olho. Aí a mulher chegou e falou assim: ô pregador, você está pregando muito bem, agora eu quero ver se esse Jesus é Deus dos negros ou só dos brancos. Porque parece que esse Jesus só faz cura no meio dos brancos, nos negros não. A minha criança nasceu sem as cuencas, lá na África eles falam cuencas, olhos. O T.L. Osborne conta que ele pegou a criança e só deu tempo dele levantar a criança, que ela era franzininha, né, porque era defeituosinha. Falou: Senhor, eu preguei no seu nome. Ele só falou isso. Quando ele abaixa a criança, ele abaixou a criança errada, a criança ficou de costa para o público. Aí a criança começou a fazer assim, tremer toda. Aí ele olhou no rosto da criança, aí virou a criança rapidinho para o público. Ele olhou no rosto da criança e ele assustou e virou a criança para todo mundo ver. Aí na frente de todo mundo, daquelas 50 mil pessoas, o rosto da criança foi entrando no lugar assim. Aqui, a hora que o rosto entrou no lugar, e o nariz, que ele era torto, a boca torta, o nariz entrou no lugar, rasgou literalmente o osso, foi abrindo e nasceu 2 olhos de dentro para fora, nasceu 2 olhos na frente de 50. Está no livro dele, do T.L. Osborne, esse milagre registrado. Jesus curou cegos, mas nós não vimos um relato de que nasceu o olho de uma pessoa que não tinha olho. Eu já vi 3 relatos no mundo de pessoas que enxergaram sem ter olhos. Tirou o globo ocular. Eu sou cego, mas meus 2 globos oculares é normal. A minha esposa é cega e os 2 olhos dela são bem verde mel, coisa muito bonita o olho da minha esposa, bem limpinho, branquinho, bem branquinho, o verde é bem esverdeadinho. Tá ali o globo ocular, mas ela não enxerga. Mas eu já vi 3 relatos de cristãos que eles não tinham nem um globo ocular e eles enxergavam sem globo ocular. Precisamos do Espírito Santo para andar no poder, para andar em curas, para andar na autoridade de expulsar demônios, para andar em restaurações de vidas de casais e de famílias. Precisamos do Espírito Santo para tudo isso. Por isso que a Bíblia diz, Atos 1, verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi a primeira pregação nossa. Aí o poder vem em forma de fogo. Precisamos do Espírito Santo para andar nesse poder. Agora presta atenção num detalhe aqui, muito curioso. Lembra que eu já te falei e mostrei na Bíblia que o Espírito Santo está dentro de você. E o que é o Espírito Santo? É o poder de Deus. Então o poder de Deus já está dentro de você. Lembra que eu disse aqui ontem, não lembro, que tudo que nós precisamos já está dentro de nós? Lembra do ensinamento da semente? Que pela semente nasce aquela árvore, mas aquela árvore já está dentro da semente. O poder de Deus já está aí dentro de você. Os dons espirituais já estão aí dentro, como uma semente. Agora você dá liberdade ao Espírito Santo, agora você dá liberdade ao poder de Deus, e ele começa a fluir através de você. Aí vai acontecendo como eu contei o testemunho meu ontem aqui. As pessoas vinham para orar, eu ponhava a mão na cabeça da pessoa, a pessoa caía no poder e eu estou lá fazendo assim, procurando a cabeça da pessoa já está lá no chão.
embriagada no Espírito Santo. Uma vez eu estava pregando numa igreja, a igreja era muito, muito grande, o altar enorme, e aí as pessoas vinham no altar depois do culto para a gente conversar ali, orar. Aí tinha pessoas que ela vinha assim, na minha direção, quando ela chegava a 2 passos de mim, ela já começava a vomitar. E aí quem estava do meu lado falava: pastor, já está vomitando, vem aqui. A pessoa chegava perto e começava a vomitar. Sem eu falar nada, para começar eu nem enxergava, né? Nem enxergo. Sem eu falar nada, a pessoa chegando perto já começava a vomitar. Porque embora eu não enxergasse e embora eu não estivesse fisicamente sentindo nada, o mal que estava dentro daquela pessoa, quando se aproximava perto do poder que estava emanando da minha vida, já havia aquele choque de energias das trevas com o poder de Deus que estava encontrando aquele mal. A pessoa já começava a vomitar. Como eu disse em Marcos 4, você joga a semente lá, a terra por si mesmo frutifica. O Espírito Santo está dentro de você. Você vai lendo a Bíblia, você vai orando, você vai se dedicando, automaticamente ele vai fluindo através de você. Aí você vai exercitando. Você está lá numa reunião de família e tem alguém lá que está doente. Você não precisa, sabe? Eu vou pedir pastor orar por você, vou ligar para o irmão orar por você. Você vai lá, vamos aqui no cantinho aqui com mais privacidade, eu quero orar por você. Você aceita a oração? Vamos aqui. E aí você vai lá com autoridade. Você não precisa fazer aquelas orações longas, não. Chega lá: pai, está aqui meu primo, meu sobrinho, meu cunhado, meu tio. Em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. E assim vai liberando, exercitando aquele poder que está dentro de você. Precisamos do Espírito Santo. E agora vamos para o final. O pessoal do louvor pode vir aqui me ajudar? Vamos aqui para o final. Precisamos do Espírito Santo para recebermos essa nova linguagem de oração. Naquele processo que eu te ensinei ontem, tudo se faz novo. Agora é um novo Espírito. Você tem uma nova linguagem de oração. Você tem uma nova forma para você orar. Agora você tem uma ferramenta para te ensinar a orar perfeitamente. Imagine que você quer aprender inglês. E você tem a oportunidade de andar 24 horas com uma pessoa que sabe tudo em inglês e que pode te ensinar detalhes sobre o inglês. E você quer aprender inglês porque você vai romper financeiramente com uma nova profissão, você vai morar nos Estados Unidos, essa coisa toda. E tem um professor ali para te ensinar com perfeição. Quando nós recebemos o Espírito Santo, dentro de nós tem aquele que conhece as profundezas de Deus. Tem aquele que sonda o teu coração e sabe qual é a vontade do Espírito de Deus, a vontade de Deus para você. Então o Espírito Santo, ele produz dentro de você a oração perfeita. Se você esquecer do que eu ensinei nessa manhã, isso você não pode esquecer. O Espírito Santo produz dentro de você a oração perfeita. E só Ele produz a oração perfeita. Por mais que você ore bem e aconteça alguns resultados, você orou perto do perfeito e do correto, mas conseguiu resultados. Porque Deus respeita e trabalha na limitação humana. Deus trabalha dentro disso. Mas quando você ora nessa nova linguagem de oração, aí, meu irmão, não é uma oração perto do correto e perto do perfeito. É uma oração perfeita, completa. Completa. Se uma mulher consegue mexer a panela, falar no celular, não mexe aí, guri, tirar a criança de perto do fogo, mexer na panela, fazer 3 coisas ao mesmo tempo,
Imagina o que o Espírito não consegue fazer dentro do nosso, o Espírito Santo não consegue fazer dentro do nosso espírito, tudo ao mesmo tempo. Quando você ora em línguas, você ora várias coisas ao mesmo tempo, porque agora você não tem uma linguagem limitada. Lembra que eu falei que eu orava 3 horas por dia, 6 da manhã, meio-dia e meia-noite, ou das 11 à meia-noite, mas que eu orava sempre orações repetitivas? Abençoa agora os vizinhos, abençoa isso, abençoa aquilo. E eu tinha hora que eu ficava assim, mas está muito repetitivo. Aí lá no final, de tardezinha, eu orava de trás para frente, vinha da lista do final para começo. Já a oração no Espírito, ela produz várias coisas ao mesmo tempo. Você está orando em língua, você está orando por você. Você está orando em língua, você está orando pelos outros. Você está orando em língua, você está orando entendimentos de Cristo dentro de você. Você está orando em línguas, você está produzindo várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por isso que tem horas que você está orando em línguas, você vai viver essa experiência, se você ainda não viveu, pode ter certeza que você vai viver um dia. Você está lá orando em línguas, e do nada você diz assim, você recebe uma informação assim, um recado para Meire, um recado de Deus para fulano, para Beltrano. Você recebe uma informação. Mas por quê? Porque você estava orando em línguas e você não sabia. Mas naquele momento o teu espírito levantou uma intercessão pela Meire, e aí Deus colocou uma revelação dentro de você. Naquele momento você está orando em línguas e Deus colocou, você nem sabia, mas você estava orando em línguas pelo irmãozinho tal da igreja, e Deus colocou uma revelação dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Daí está aqui, ó, está aqui, você está orando em línguas, aí vem para o teu entendimento, tá? Tudo que você estiver lá orando em línguas e pá, pintou um pensamento, uma ideia assim genial, ou uma direção aqui na tua mente, é porque saiu daqui e subiu para o teu entendimento. Saiu do campo espiritual e para você, porque está lá no campo espiritual, aí agora subiu para o entendimento, veio para a tua capacidade, ó, daqui, agora entrou para a tua capacidade de entendimento. Opa, eu estava orando por ele, eu estava orando por ela. Precisamos do Espírito Santo para ter essa nova linguagem de oração, essa oração perfeita, essa oração que vai nos dirigir, nos direcionar, nos mostrar. Fique em pé em nome de Jesus. Precisamos do Espírito Santo por esses e muitos outros motivos que não daria tempo de falar aqui. Muitos e outros motivos. Mas por hoje basta. Você precisa do Espírito Santo para que Ele te ensine, para que Ele te console, para que Ele te conduza em toda a verdade. Você precisa do Espírito Santo para Ele te convencer que você está pecando, para Ele te convencer do que você está fazendo é pecado. Você precisa do Espírito Santo para ter poder e não ser um crentinho picareta, um crentinho fraquinho, que não acontece nada de poder na sua vida. Você precisa do Espírito Santo para você saber orar, para você orar como Deus quer que você ore, para você falar a palavra espiritual certa, a coisinha certa para entrar na hora certa. Feche os seus olhos. É por isso que Ele veio. É por isso que nós precisamos dele. Ele é o grande mestre. Ele é o grande consolador. Só tua glória, só tua glória, só tua glória, só tua glória. Ele
vai te levar na verdade. Ele sabe como chegar lá na verdade. Ele sabe a verdade sobre todos que estão perto de você. Ele sabe a verdade. Ele é a verdade. Só tua glória, só tua glória, só tua glória, só tua glória, me satisfaz, Senhor. Só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz. Ora me reba la batara la só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz, Senhor.